Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula número 6 de aprendizado de máquina. Nessa aula nós vamos falar especificamente sobre a biblioteca PyTorch e sua principal característica, que é realizar diferenciação automática. Até a aula passada nós implementamos o Adaline e a regressão logística usando NumPy, usando o PyTorch, mas de uma forma manual, que a gente chama de from scratch. Mas o PyTorch, não só o PyTorch, né, assim como todas as bibliotecas aí parecidas com o PyTorch, principalmente TensorFlow, elas trazem uma ferramenta que chama de diferenciação automática, né? É o fato de a gente conseguir calcular essas derivadas parciais de forma automática. Ou seja, sem a gente precisar fazer na mão ou no código. Né? O que facilita muito, porque se vocês bem lembram, as derivadas parciais e a forma com que eu atualizo os pesos da rede, ela é referente a como está construído o meu neurônio. Né? Então, se eu construo um neurônio, por exemplo, com uma função de ativação diferente, isso implica que a regra de atualização vai ser diferente. E aí eu tenho que programar diferente, certo? Então, essa diferenciação automática essa característica de calcular as derivadas parciais de forma automática traz essa facilidade à linguagem e é por isso que ela é usada em Deep Learning. Tá? Mas vamos ver com mais detalhes. Então, vamos ver quais são os recursos, vamos entender o que é esses grafos de computação e vamos entender aí o que é a diferenciação automática em PyTorch e um pouquinho da API. Tá? Lembrando que para esse curso eu vou estar disponibilizando as implementações em PyTorch, mas eu também vou estar disponibilizando as implementações em Keras, né, que seria baseado aí em TensorFlow, para que fique aberta aí a escolha do framework ao qual vai ser construído as redes de Deep Learning. Então sempre vou ter o mesmo exemplo implementado em duas linguagens diferentes. PyTorch é mais interessante porque se você quiser realmente fazer algo diferente, em teoria é mais fácil com PyTorch, embora o Keras em cima do TensorFlow tenha evoluído bastante. Então, recurso. Página que você vai encontrar o PyTorch, né, pytorch.org. Essa página é bastante bacana, recomendo que vocês visitem lá. Desde a parte de instalação, né, tem todo um auxiliar, acabei mostrando lá nas primeiras aulas, né? É só você selecionar aqui teu sistema operacional, pacote, versão e tudo mais, ele faz o download, ele te dá o comandinho bem certinho que você tem que rodar para instalar, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aí em como instalar, tem um tutorialzinho, né, do professor Sebastian, lembrando que o material é dele, com alguns truquezinhos aí para instalar na própria máquina. Quando a gente vai importar o PyTorch dentro do nosso Python, a gente não precisa importar PyTorch, a gente só importa Torch, tá? PyTorch é porque vem de Python, tem as outras versões, ok? A página do PyTorch ela tem muitos recursos, né? Ela tem aqui tutoriais, ela tem exemplos, ela tem a própria página do Git, onde as pessoas contribuem. Lembrando que o PyTorch é aberto, né? Então se você quiser contribuir alguma coisa, você pode. Tem a documentação bastante extensa, bastante bem documentada, né? Então é bastante interessante essa página do PyTorch, no sentido de que ela traz bastante material aí para ajudar no desenvolvimento. Tá? Tem bastante tutoriais, então é bastante recomendado que faça a leitura de alguns deles. Né? Inclusive tem um tutorialzinho de 60 minutos lá de PyTorch, bem rapidinho assim, para dar uma ideia geral. Tá? Mas tem bastante tutoriais legais. Esse PyTorch de 60 minutos, ele traz umas informações interessantes, que geralmente falando, né, o PyTorch AutoGrad, que é a parte de diferenciação automática, é uma engine, né, para computar o produto vetor jacobiano.
né? Que é o que mais ou menos a gente viu aula passada, né? No fim das contas, o nosso erro, ele é o quê? Ele é atualizado pela regra da cadeia, então a gente tem toda aquela derivação da função de erro lá na frente, que a gente tem que ajustar os pesos lá atrás e por isso a gente precisa da regra da cadeia. Então a matriz jacobiana faz isso, né? Guarda todas as derivadas parciais aqui de y com relação a x, x1 em relação a xn, etc, etc. Então isso é chamado de matriz jacobiana. Quando você monta uma matriz de todas as suas derivadas parciais e o vetor de custos aqui, né? Então o PyTorch justamente é um mecanismo para a gente poder fazer. Resumidamente seria isso, né? A parte principal do PyTorch seria esse cálculo aí, tá? Coisa que a gente já viu nas aulas passadas. Bastante bacana também, nós temos o livro aqui de PyTorch também disponível lá na página do PyTorch, para quem quiser ler, acompanhar, é open source, como muitos materiais aí nessa área de aprendizado de máquina, hoje estão abertos, inclusive esse livro aqui em PDF aberto para quem quiser olhar e aprender, tá? Também interessante que também ainda na página do PyTorch tem uma comunidade bastante ativa, tem um fórum bastante ativo, então bastante dúvidas que vocês por acaso tenham sobre PyTorch, acho que esse seria um dos melhores locais aí para procurar, tá ok? Ok, falamos sobre os recursos aí que o PyTorch tem, né? Agora vamos falar sobre o que é o tal do autograde, né? Então, no contexto de aprendizagem de máquina, ajuda se a gente pensar que as redes neurais são, na verdade, um grafo de computação. O que é um grafo de computação? É uma sequência de passos que a gente vai fazer para chegar no fim. E a gente pode decompor, né, aquela estrutura matemática final, que seria a nossa rede neural, em pequenos pedacinhos. E executar cada um dos pequenos pedacinhos de forma independente, inclusive de forma paralela, né? Na sequência ou em forma paralela, aí depende do grafo, né? E com isso obter o nosso resultado final. O fato de a gente pensar as redes neurais como um grafo de computação habilita o quê? Habilita justamente a gente conseguir fazer aquela diferenciação automática e habilita também que o PyTorch seja uma linguagem apropriada para fazer esses grafos de computação de forma paralela. Né? Essa é a ideia geral. Vamos tentar entender. Mas antes de tentar entender aí, eu vou apresentar para vocês uma função de ativação que vai começar a aparecer bastante nos nossos modelos de Deep Learning, que é a função de ativação ReLU. Tá? Então a gente já teve duas funções de ativação durante a nossa disciplina, que é a função de ativação 0,1, né? ou ativa 0 ou ativa 1, e a função de ativação linear, onde a tua saída é igual à sua entrada. Né? Agora nós temos a ReLU, que é o seguinte, né? Se o x for maior que zero, retorne o próprio x, então eu tenho uma parte linear aqui da nossa função de ativação. E se for, obviamente, menor ou igual a zero, retorna zero. Né? Então eu tenho é como se fosse uma mistura daquelas funções da função 0,1 do Perceptron, né? Se for menor que zero, retorne zero, com a parte linear, né? Se for maior que zero, retorne o próprio valor. Então é como se fosse uma mistura das duas outras funções que a gente já aprendeu. Então isso chama ReLU, vem de Richtwert linear unit, né? Unidade linear é Richtwert, não sei exatamente qual a tradução disso, mas é um linear que não extrapola aí, principalmente para o lado negativo. Isso é bastante interessante, depois nós vamos discutir que esse tipo de função ele faz algumas transformações não lineares nos nossos valores. Essa função aqui acaba funcionando como um kernel, né, para a nossa rede neural,
e mais para frente a gente vai discutir sobre isso aí. Tá? Por enquanto, basta saber isso. Porém, existe um problema. Esta função aqui, como vocês devem perceber, não é diferenciável em todos os pontos. Aqui na parte linear, ok. Aqui na parte constante, ok. Mas exatamente aqui nesse ponto zero a gente não tem derivada. Né? Não é, ou seja, a gente diz que essa função não é diferenciável. Ou seja, a derivada dessa função para valores menor que zero é o próprio zero, para valores maior que zero é o próprio x. Isso a gente já vinha vendo nas outras aulas, né? Mas quando o x é exatamente igual a zero, nós temos uma derivada não definida. Tá? Aqui está a prova matemática, mas computacionalmente falando, por conveniência, a gente diz que existe essa derivada. Tá? A gente faz um cambalachinho aí nessa derivada. Então a gente diz que quando é menor ou igual a zero, é zero. Né? Então eu estou incluindo o igual aqui com derivada zero. E quando for maior que zero, a derivada é o próprio x. Tá? Então, embora essa função não seja derivável em todos os pontos, tem este pontinho aqui que a gente não tem derivada, a gente ainda assim pode usar ela por algumas questõezinhas aí que computacionalmente conseguimos fazer. Ok? Dito isso, essa função é muito simples, né? Nós temos o nosso valor de entrada, como a gente já viu. Nesse caso aqui a gente está supondo que é apenas um exemplo de treinamento, tá? É apenas um valor. Nós temos o nosso peso. Como a gente tem um exemplo, uma característica só, né? Estamos assumindo que é uma característica só, então temos só um peso, e o bias, aquele bias que a gente já viu, vezes a nossa função ReLU. Né? O que a gente está mudando aqui? Essa parte interna aqui é toda igual, a gente só está mudando a função de ativação, que agora não vai ser linear e nem 0, 1. Tá? Ok. Este seria o grafo de computação para essa função. Vejam que valores eu preciso dar como entrada? W, x e o b. Então eu tenho b, x, w. W, x, b. Ok? O produto escalar de w vezes x a gente chama de u. Então, u é igual a w vezes x. Quando a gente soma com b, eu chamo de v. Então, vezes dá u, somado com b, dá v. E quando a gente aplica o v na função de ativação, eu tenho o a. Ok? Então, por isso que a gente chama grafo de computação, porque nós estamos decompondo essa função em seus pedacinhos menores, que é produto escalar. Nesse caso aqui é só uma multiplicação, porque nós temos apenas um número, né? Nós estamos considerando apenas um número. Somatório e depois a função de ativação. Ok? Extremamente interessante, porque estes caras aqui são os nossos tensores, esses caras aqui são as nossas funções. E aí, como vocês lembram, em Deep Learning a gente usa o gradiente descendente, e para usar o gradiente descendente, a gente tem que descobrir a perda relativa aos parâmetros. Ou seja, quais que são os parâmetros, né? É o W e o B. E a entrada vai ser definida, são N entradas, né? Eu posso dar qualquer uma. E aí eu tenho que descobrir qual é aí o meu erro, né? Dado os parâmetros 2 e bias. Será que eu tenho que somar esses valores ao W ou diminuir? Será que eu tenho que somar ao B ou diminuir para me ajustar aquela reta? Né? Então eu uso o modo reverso, né? Para quem não está por dentro do modo reverso aí, precisaria fazer aquela revisãozinha de cálculo diferencial que tem na aula passada. Mas é basicamente o quê? Isso a gente já viu nas outras aulas. Derivada de A em função de V, porque
A saída de A depende do que entra aqui na função ReLU. Então, eu tenho derivada de A em função de V. Eu tenho a derivada de V em função de B, porque o que sai daqui, que sai em V, depende de B. Mas também depende de U. Então, eu tenho a derivada de V em relação a U. Então, o que sai de A depende de V, está aqui. O que sai de V depende de B, está aqui. E o que sai de V também depende de U, está aqui. E o que sai de U depende do quê? Do W, porque esse é o nosso parâmetro. X aqui é apenas a entrada, né? Então, eu tenho esse grafo de computação, e a partir desse grafo de computação, eu consigo fazer justamente o que? A regra da cadeia inversa, né? No modo reverso, abrindo a derivada para cada um dos meus nós de computação. Ok? Então, a gente diz que a derivada... No fim das contas, a gente quer saber qual o erro desse A em relação ao bias, porque o V a gente não pode mudar, o U também a gente não pode mudar. O que é ajustável na rede? É o bias e esses são os pesos. Então, eu quero saber qual o erro do A em relação ao bias. Pegando a regra da cadeia, eu digo que o erro da saída A em relação ao bias é igual ao erro da saída A em relação ao V e o erro da saída V em relação ao bias. Da mesma forma, eu aplico a mesma regra da cadeia para baixo. Qual é o erro do A em relação ao peso W? Tem que fazer esta cadeia, esta e esta. Então, são 3. É o erro do A em relação ao V, é o erro do V em relação ao U e é o erro do U em relação ao W. Ok? Então, eu tenho um grafo que a gente chama de grafo computacional, e a partir desse grafo computacional eu posso calcular essas derivadas de forma automática, né? A biblioteca já calcula essas derivadas de forma automática. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que a nossa entrada aqui seja um 3. Tá? Então, 3 vezes 2, 6. Soma com bias 7. Aplica a função de ativação ReLU. Lembrando o ReLU, vamos voltar. Tudo que for maior que 0, a ativação é ela própria, né? Então, para x maior que 0, ativa o próprio valor. Então, 7 de ativação. Tranquilo, né? Bem facinho. Esse é o grafo de computação. Está aqui, inclusive, o ReLU. E aí, como a gente fez a parte forward, que é de trás para frente, agora temos que voltar calculando as derivadas parciais. Lembrando que a derivada parcial da ReLU, o que é? Voltando lá, a derivada da ReLU para qualquer número maior que 0, né, para x maior que 0 é o próprio x. Certo? A derivada de V em relação a U e B é o próprio 1 e 1. Por quê? Aliás, desculpa, a derivada, né, de A em relação de V, se a gente pegar, como é o próprio x, a derivada é 1. Ok? Isso eu estou pegando lá no slidezinho que eu tenho da aula passada. Né? Então, como é o próprio x, a saída, né? Então a derivada dele é 1. A derivada de V aqui em relação a B é 1 também. Porque quando eu isolo, né, derivada de V em relação a B, eu tenho o meu U, que é uma constante, então acaba sendo, que é uma variável, acaba sendo o próprio 1. E embaixo a mesma coisa. Né? Se vocês lembrarem, então é a mesma coisa embaixo. E a derivada deste pedaço aqui, que é a derivada do U em relação ao W, quando eu tenho uma multiplicação, pela regrinha da multiplicação, a derivada é o próprio A que multiplica, que é o nosso 3. Ok? Então, essas são as derivadas. Né? Então, 6, 7 e 7 são as saídas, a derivada desse termo é 1, desses dois termos é 1 também, desse outro termo é 3. Então, a hora que eu vou calcular esta derivada aqui, basta eu compor
1, 1 e 3. 3 vezes 1 vezes 1 dá 3, a derivada. E 1 vezes 1 dá 1. Então eu consigo descobrir aí a derivada de A em relação a B, fazendo regra da cadeia, a derivada A em relação a W, também fazendo regra da cadeia. Ok? Essa é a ideia do grafo de computação. Dividir os cálculozinhos da rede neural em pequenos módulos e a própria biblioteca agora vai cuidar pra gente disso aí. Ok? Para vocês verem que isso parece simples, é até fácil de fazer inclusive na mão, mas nem sempre é assim. Vamos pensar nesta função de perda aqui. Ó. Aqui, basicamente, é o mesmo exemplo do slide passado. Entra x, que multiplica w, que tem uma função de ativação A, que tem uma saída. E essa saída vai me dar uma perda, né? Porque a saída aqui da minha rede, né? Inclusive aqui não tem o bias, né? Mas o erro dela está em função do valor esperado. Então eu tenho que calcular qual é o erro da minha saída. Então eu tenho a derivada parcial do erro em relação à saída. Eu tenho consequentemente, esse O depende da função de ativação. Eu tenho a derivada parcial desse O em relação à função de ativação aqui, ao neurônio. E essa função de ativação, ela depende, obviamente, do que entra em W. Ok? Então, é aquela mesma regra da cadeia. Né? Então, a derivada do erro. Né? Então, quanto se alteraria o erro? Para que lado o erro está indo em função dos meus pesos? Depende, né? Aqui está escrito ao inverso, mas é o loss em relação à saída da função de ativação, a saída da função de ativação, aliás, o loss em função do cálculo de erro, cálculo de erro em função da função de ativação e a função de ativação em relação ao W aqui, ok? Só que isso pode complicar um pouquinho. Imagine que eu tenho 2 neurônios aqui, certo? E os 2 neurônios compartilham o peso, ou seja, W1 igual são valores iguais aqui. Depois a gente vai ver aí essa história de weight sharing. Isso implica que eu tenho 2 caminhos, ou seja, esta saída aqui no fim, ela foi influenciada tanto pela ativação do A1 quanto pela ativação do A2, certo? Isso implica o quê? Que eu tenho várias porções de derivadas aí que vão compor o meu erro. Então, esse erro que é calculado aqui no fim, que é a diferença do esperado menos obtido, ele é influenciado pelo quê? Por este caminho, pelo quanto ativa esse caminho, e pelo quanto ativa este caminho aqui. Então a gente tem que fazer a derivada considerando as duas coisas. Então, considerando que eu tenho um peso unitário, qual é a derivada da minha saída, né, em relação ao peso? Ao peso que é o mesmo para os 2 caminhos. É a derivada da saída em relação à função aqui de ativação, tá? Ao somatório final aqui. A saída de O é em função de A1 e a saída de A1 é em função de W. Mais o erro parcial em relação ao o erro do O em relação ao A2 e o A2 em relação ao W. Ok? Então eu estou somando esse erro final, ele é somado em relação aos 2 caminhos que esse meu, vamos chamar de sinal aqui, percorre a nossa rede. Tá? Mas esse grafo aqui também é simples. Né? Quando a gente vai ver aí mais para frente no nosso curso, nós temos redes neurais que a gente chama de totalmente conectadas. Então a gente tem que esse erro aqui, ó, né, esse output aqui, ele é em função desse neurônio, a saída desse neurônio é em função desse neurônio. Então esse neurônio aqui, ele é influenciado por quem?
por este cara aqui de cima, por este cara aqui do meio, por este cara aqui de baixo. Ok? E a saída desse cara aqui é influenciada por quem? Por x1 e por x2. Então eu tenho que calcular essas derivadas sempre pensando que esse O aqui do fim vai ser influenciado por todo mundo. Ok? E aí eu tenho que calcular a derivada para cada um dos pezinhos aqui. Né? Inclusive eu tenho aqui ó, peso 1 que conecta neurônio 1, peso 1 que conecta neurônio 2, peso 2 que conecta neurônio 3. Certo? Então eu tenho os pesos na forma de uma matriz e eu tenho que calcular as derivadas. Então vamos ver aqui, ó, a derivada da perda em relação a W11. Esse cara aqui que eu quero ver. O quanto é que eu tenho que alterar esse cara dado a perda que eu obtive aqui na frente. Então eu tenho que fazer o quê? É a derivada do loss em relação ao O, que é a saída final. Derivada do O em relação ao primeiro neurônio A1, esse cara aqui. Derivada do A1 em relação ao segundo neurônio para trás A1, que é esse cara aqui. A derivada do A1 em relação ao W1, que é esse cara aqui. Quem mais influencia neste cara aqui de cima? Neste cara aqui, certo? É esse cara aqui da frente. Então, esse cara aqui impacta nesse que impacta no W1. Então, a derivada, né, do loss em relação à saída, da saída em relação ao A2, do A2 em relação de novo ao A1 e do A1 em relação ao W1. Né? Você vê que é um somatório porque são dois caminhos. Esse W1 é influenciado por este caminho e por este caminho aqui. Ok? Então, por isso que a gente precisa desses gráficos de computação sejam construídos automaticamente, porque uma vez que o tamanho da nossa rede neural cresce, isso aqui fica extremamente difícil de começar a calcular e de começar a implementar na mão. Ok? Ok. Não sei se eu convenci vocês, mas que isso aqui não é uma tarefa trivial matematicamente, nem de implementação. Aí o PyTorch faz isso aí automático para a gente. Como? Vamos ver. Né? Tem um exemplinho aqui. Então vamos importar as bibliotecas. Importando Torch autograde e o Torch Functional, que traz algumas funções para a gente. Tá? Esses Functional aqui trazem algumas funções, depois eu até posso comentar. Tá? Então, como a gente já aprendeu, vamos criar os tensores, que é o x, w e b. Vamos voltar ao exemplo. Aqui, ó. X valendo 3, W 2 e B valendo 1. É exatamente esse exemplo aqui. Tá? Então, x3, w2, bias 1. Eu coloco um recurse grade aqui justamente porque eu estou dizendo que a minha saída eu quero calcular os gradientes em relação a este e a este cara. E aí eu seto uma função. Né? Eu pego o meu f aqui, que tem a função relu lá dentro. Relu do quê? De x vezes produto escalar, né, de w. No caso aqui só um vezes funciona, porque eu só tenho uma variável, né? Mais o bias. Aí eu rodo A, na verdade ele é um tensor do tipo grade, certo? Ou seja, ele vai calcular grade. Então, o PyTorch automaticamente constrói o grafo de computação para a gente. Então, esse grafo de computação aqui, que é equivalente a esse desenho, o PyTorch vai construir no background. Né? Se as variáveis tiveram aí um recurse grade igual a true, né? Ou seja, tu vai precisar das derivadas parciais disso aí? Sim, vou precisar, então constrói o grafo. Tá? Se uma nova variável for incluída aqui, sem o parâmetro, mas que ela no caminho precise, ela vai ser automaticamente colocada. Tá? Então vamos computar. Né? O que eu faço com o PyTorch para calcular? Grade de A em relação ao W. Só isso. Né? E eu tenho a resposta 3. Grade, aqui ó, grade de A em relação a W. Resposta 3. Opa, está aqui embaixo. 3. Certo?
grade de A em relação a B. De A em relação a B, 1. Ok? Isso usando uma função ReLU pronta, né? Ah, professor, mas e se eu quiser fazer minha própria função de ativação? Pode também. Seta lá de novo os tensores que vão armazenar as variáveis. Cria uma função para definir a função ReLU. E A igual myReLU, qual é a entrada, né? Bom, como é que eu vou fazer isso aí? Grade de A em relação a W. De novo, A em relação a W dá 3. A em relação de W, 3 o grade. Ok? Muito simples, então. Então, essa acho que é a principal característica aí do PyTorch, que é fazer essa diferenciação automática e criar esse grafo de computação. Esse grafo de computação habilita o quê? Justamente a fazer essa diferenciação de forma automática, essa correção, né, essas derivadas parciais, e habilita que isso aqui seja feito em paralelo também, né? Claro, esse aqui é um exemplo bem pequenininho, não dava para paralelizar nada, mas isso aqui dá para paralelizar, certo? Então habilita a paralelização desse nosso cálculo dos gradientes, que é a parte mais custosa, que é a parte que mais demora dentro de uma rede neural, ok? Se a gente quiser saber os gradientes intermediários, também é possível, né? Depois vocês olhem esses exemplos aqui, mas eu poderia fazer o seguinte, ó. Então, estou criando os mesmos tensores, eu posso definir as variáveis de forma separada. Então, U é igual a x vezes W. Vamos voltar aqui. Então, U x vezes W, V é o U mais o B, VU mais o B e o A é o ReLU. Né? E aí eu posso fazer um grade de A em relação a x, W, B, U e V. E aí eu tenho de A em relação a x, 2, de A em relação a W, 3, de A em relação a B, em relação a U, em relação a V, 1, 1 e 1. Ok? Então eu consigo fazer isso. Mais fácil ainda do que fazer grade é fazer a função backward. Olha, a gente está falando tanto em função forward, ou seja, dadas as entradas, calcule a saída da minha rede, e a função backward é tudo isso, né? Calculo o erro, em função desse erro, calculo as derivadas parciais e, utilizando-se das derivadas parciais, atualize os pesos. Então, a função backward já faz isso para a gente. Ela já calcula esses gradientes de forma direta. Então, por exemplo, aqui, crio de novo os tensores, o VXA, a hora que eu imprimo, eu consigo calcular a derivada em relação a W e em relação a B, que são as duas mais importantes. Veja que as derivadas intermediárias não são calculadas, mas eu poderia, se eu usar a função backward, simplesmente dizer, retém grade, ou seja, guarde na memória as derivadas parciais de U e de V, é porque ele não precisa para nada, né? Para ajustar o peso, só vou precisar desse último número aqui e desse último aqui. Esse cara aqui para ajustar o peso não precisa, só preciso desse cara para descobrir o final. Né? Então, quando eu coloco um retain grade, eu digo, mesmo que eu não use esse cara aí para nada, guarde no meio, guarde isso. Então, eu conseguiria as derivadas intermediárias aí de cada um. Ok? Então, vamos entender agora como é que funciona um pouquinho do PyTorch. Tá? Então, ele funciona mais ou menos assim. Primeiro, eu vou criar uma classe, e aí eu dou o nome para ela do que eu quiser. Se eu usar este módulo aqui, NN módulo, então essa parte do background vai ser inferida automaticamente, sem que eu precise programar todo o background. Como assim, professor? Se vocês olharem no exemplo do Adaline que a gente implementou, então aqui tem uma implementação do Adaline, tá, gente? Primeiro importando as bibliotecas, só um pouquinho que ele vai conectar.
Uma vez importadas as bibliotecas, precisamos conectar ao nosso Drive. Lembrando que para vocês usarem aí, vocês precisam fazer uma cópia do notebook, né, do Colab para o Drive de vocês e, obviamente, copiar os dados também. Então, conectando aqui o Drive. Percebam que essa parte de preparação dos dados não muda absolutamente nada do que a gente fez no código passado. Então, aqui tem a leitura da base de dados usando pandas. Alguma modificação aqui, né? Porque a base de dados ela vem escrito iris, versicolor. Vamos ver aqui, ó. Acho que até nem mostrei isso para vocês na aula passada. A gente abrir com o Notepad aqui, ó. A base de dados vem separada por vírgulas, né? São 4 campos e o último campus é um texto, né? Então eu tenho que transformar esse texto em número. Então eu faço aqui aplico uma função, ó. Sempre que for iris versicolor, coloca 1, se não for 0, e pego dos 50 ao 150 para pegar só 2 classes. Jogo essas informações aqui no vetor X, as características no vetor X, os rótulos no vetor Y, seto uma semente, né, para gerar um vetor randômico. Usando esses índices randômicos, eu randomizo o meu X e randomizo o meu Y. E depois eu separo, né, pego 70% disso, coloco no X treino, 70% e 30% no X teste. E depois, por último, faço a normalização z-score, que a gente já comentou. Não sei se vocês lembram, a aula passada, o Adaline implementado manualmente, vamos dar uma revisada. O Adaline implementado manualmente. Então, o que tem o Adaline implementado manualmente? Tem aqui a criação de 2 vetores para bias e para pesos. Tem a parte forward, onde eu faço manualmente aqui, ó, x, produto escalar de x pesos, add bias, ativação linear, retorna em forma de vetor. E aí eu tenho a parte de backward feita toda na mão. Ou seja, tem que calcular a perda. Perda é dada por aquele termo, né, aquele loss, que é o y hat menos y elevado ao quadrado. Então aqui é o derivado daquela parte. Derivado dos pesos é o próprio x, derivado do bias é o próprio y. E aí eu calculo essas derivadas aqui, né, de forma manual, certo? E retorno negativo, porque eu tenho que ir para o gradiente negativo, né? Então eu faço essa parte backward, é feita de forma manual. O que vai acontecer aqui? Não vou fazer mais essa definição da função backward. Só vou fazer a definição da minha estrutura da rede, tá? Então esse é o Adaline implementado manualmente. Como é que ficaria semi-manualmente, usando o autograde? Vejam, init, ainda inicio os pesos com zeros aqui. Vejo que eu só coloco aqui o requer grad igual a true, porque eu vou ter que fazer o gradiente desta parte aqui, né, dos pesos e do bias. Apenas defino como funciona a minha rede, ok? Isso é facinho de fazer. E aqui, ó, dentro do meu treino, não sei se vocês lembram aqui dentro do treino, eu tinha aqui, ó, o grade em relação a W, o grade em relação a B, eu chamava modo backward, que era aquela função aqui em cima, certo? E o backward justamente me retornava os gradientes, e usando os gradientes eu atualizava o peso. Como é que vai ser agora? Eu apenas não chamo mais a função backward, porque ela não existe mais, e apenas faço grade, passando a função de perda, porque eu tenho que saber qual é, e os pesos, né? E o próprio bias aqui. Então agora eu sei o grade em relação a W e o grade em relação a B, e atualizo o peso, tá? Atualizo o peso da mesma forma que eu fazia aqui em cima.
Model weight mais parará. Model weight mais parará. Só que dá para melhorar mais ainda isso aqui, sem usar o grade, e sim fazendo usando a função backward. Então, como é que ficaria? Seto aqui, ó, seto que o neurônio vai ser do tipo linear, que é o que a gente está usando, isso para o Adaline, né? Aqui eu não usaria muito essas funções, na verdade os pesos de Bayes devem iniciar com valores diferentes de zero, mas só para ficar igual a todo mundo, que todo mundo foi iniciado de zero aqui em cima, ó, né? Torte zeros, então todo mundo foi iniciado de zeros, aqui também o ideal era iniciar de zeros. Então os pesos dessa camada linear, veja que aqui eu já estou usando alguma biblioteca mais específica, né? São zeros. Como é que funciona? Aplico a camada linear às minhas entradas, saída, ativação da saída. Já aqui embaixo, eu faço o modo forward, isso está igual. Seto a função de loss, né? Calculo a função de loss usando a função de loss definida lá no submódulo F. Passo os dois valores para calcular esse erro. Zero os gradientes, por causa das interações. Faço loss backward, que é aquela parte de computar os gradientes, ou seja, essa parte aqui antes que eu fazia loss aqui está igual, então essa parte aqui, ó, já está fazendo automática para mim, inclusive essa parte aqui também, né? Aonde que essa parte outra tá, né? Update weights, optimizer strip. Tá? Então são funçõezinhas que estão facilitando a nossa vida. Então, se vocês rodarem esse exemplo, vou rodar todos, vocês vão ver que os resultados saem exatamente os mesmos para os 3 modos de implementação. Aqui então tem o Adaline manual, sem usar autograde, feito na mão, os gradientes, as derivadas parciais. Aqui tem o Adaline semi-automático, usando o grade. E aqui tem as derivadas totalmente automáticas, usando a função backward, que faz isso para a gente. Tá? Ok. Então, explicando um pouquinho melhor como é que isso vai se dar. Né? Aqui, já no init, a gente vai setar quais são as funções que a gente vai usar. No caso aqui, eu estou setando esse exemplo um pouco diferente. É a função linear. Estou dizendo que eu vou usar 3 camadas aqui. Então, camada 1, camada 2, camada de saída. Então, eu estou definindo os parâmetros. E aí a função forward, que é o que eu vou realmente modelar como a minha rede está funcionando. Né? Ou seja, aplico uma função linear, aplico função relu. Opa, não quer pegar aqui. Aplico mais uma função, mais um neurônio linear, mais uma função relu. Mais um neurônio linear, calculo o erro usando softmax. Depois nós vamos ver isso aqui com mais detalhes, mas aqui é para a gente entender a ideia de como usa o PyTorch. Né? E aí a gente instancia o objeto, né? Multilayer Perceptron, eu defini a classe aqui, ó, Multilayer Perceptron, instancia o objeto, definindo o número de features e o número de classes que eu vou usar. Então, esse objeto agora eu chamo de modelo. Né? Posso mandar esse modelo para a GPU se eu quiser, isso é opcional. E digo qual vai ser o otimizador que eu vou usar. No caso aqui, vai ser o gradiente descendente estocástico, qual a gente já aprendeu, que tem como parâmetro aí a taxa de aprendizado. Tá? E aí, lá embaixo, na parte do treinamento, nós vamos fazer o quê? Então, um forzinho para épocas, um forzinho para os mini batches, tá? Aqui é só para mandar, porque se o meu modelo estiver na GPU, eu preciso mandar meus dados para a GPU também. Então, eu faço o quê? Aplico o meu modelo às entradas, calculo o erro,
usando esta função de erro, chamo o otimizer para zerar o gradiente aqui, né, de um steep para o outro, calculo as derivadas parciais, faço o update dos pesos. Ok? E é mais ou menos isso a ideia do PyTorch. Tá? Não tem muito segredo. Ok? Então já mostrei para vocês a implementação em Adaline. Existem várias formas de usar o PyTorch, tá, gente? Então tem que cuidar um pouquinho. O Python é uma linguagem interessante porque a gente pode fazer programação estruturada com ele, a gente pode fazer programação orientada a objetos com ele, a gente pode fazer programação que a gente chama de funcional com ele, tá? Então, dependendo da implementação, vocês verem algumas coisas diferentes. Aqui está um exemplo. Aqui é como eu implementaria com um paradigma funcional e na direita é como eu implementaria com um paradigma de orientação a objeto. Perceba que são algumas coisas que se alteram. Né? Não cabe aqui explicar a programação funcional, mas basicamente aqui na programação orientada a objeto eu teria que definir, né, que eu tenho um neurônio linear, que a ativação desse neurônio é ReLU, outro neurônio e definir a função de ativação, outro neurônio e definir a função de ativação, e aí eu concatendo linear ReLU, linear ReLU, linear softmax. Aqui eu só preciso definir os neurônios e a função de ativação eu pego direto do que a gente da parte funcional aqui do PyTorch, tá? Então, linear ReLU, linear softmax é exatamente igual, só que programado de forma diferente, tá? Outra forma de fazer isso é condensar tudo isso aqui dentro, usando a ideia do módulo sequential. Então, linear ReLU, linear. E aí no fim dessa linear, eu teria aqui o softmax que me retorna os probas. Até poderia jogar aqui dentro. Mais compacto, mas tem alguns problemas de conseguir fazer debugar aqui. Né? Então essa ideia aqui é um pouquinho melhor. Tá? Essa ideia do PyTorch pode parecer um pouco confusa por enquanto, mas vocês vão ver que são coisas bem simples. E durante as aulas aí a gente vai introduzindo item a item, né? Importante que vocês peguem agora esse modelo Adaline, né? Esse exemplo do Adaline implementado manualmente, automaticamente e semi-automaticamente, e deem uma olhada com bastante cuidado nele para ver as diferenças, né? Vocês podem ver aqui a saída, né? 0,125, para o semi-automático 0,125 e para o automático 0,125, ou seja, fez a mesma coisa em todos os casos. Tá? Deixo aqui alguns links para quem quiser ler um pouquinho mais. E acho que essa aula a gente acaba por aqui. Tá? Até a próxima aula.